Boa noite a todos. Com muita alegria estamos na nossa casa de paz e amor. Mais uma sexta-feira, nosso trabalho de palestra, vibrações e paz. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão presencialmente e vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais. Sejam todos muito bem-vindos e recebam aquele nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os celulares. Porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. Né? E aí na hora dos passos, da vibração, ele começa o WhatsApp. Zip, 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 e a gente fica na curiosidade daquela olhadinha básica. Né? E a gente vê a luzinha acendendo no salão. Tchum, tchum. Então vamos deixar desligado. A gente supera, pessoal. Prometo. Todo mundo vai superar esses 45 minutos. Tá bom? Nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas para as famílias assistidas todos os meses. E nós não temos ajuda governamental. E aí nós pedimos ajuda para vocês, para nós, para trabalhadores, vocês que estão em casa, para nos ajudarem com uma cesta básica, com metade, com um item, cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato ali na livraria, faz uma doação e eles direcionam para a assistência social comprar aquilo que está faltando. Ah, Jefferson, não quero, não posso, não tem problema. Faça uma prece para que a gente consiga atingir nossos objetivos, entregar e atender essas famílias mais um mês. Tá bom? Nós também pedimos, a nossa casa mantenha a CREPAD, que é a nossa comunidade terapêutica lá em Ferraz de Vasconcelos. E a nossa CREPAD está passando por uma reestruturação. E estão pedindo voluntários, médicos, enfermeiros, psicólogos que queiram trabalhar uma vezinha por mês. É só entrar em contato ali na livraria que eles vão orientar com maiores informações. Nós também solicitamos a ajuda de vocês, quem puder colaborar com o nosso kit de higiene. Nós temos a evangelização infantil das famílias assistidas aqui aos sábados. E nós estamos procurando todos os meses entregar kits de higiene, com sabonete, shampoo, pasta de dente, escova. Então, se estiver passando lá no supermercado, uma pastinha de dente, uma escova de dente, um sabonete, um shampoo, um absorvente íntimo para as meninas, entendeu? Traz, deixa ali na livraria, que a gente vai juntando, e aí eles montam, o pessoal da evangelização infantil, montam os kits para entregar para as famílias, tá bom? Queremos também agradecer quem pôde participar lá do nosso almoço italiana, foi uma delícia, foi uma tarde maravilhosa, a comida estava muito boa, aquela sardela, ai meu Deus, eu me acabei naquela sardela. E o contiglione, gente, 4 queijos, nessa hora lembrar disso, né? Mas olha, agradecemos muito a vocês, ou vocês que estavam em casa, quem foi, ou que orou, vibrou para que correr tudo tão bem como correu, foi uma delícia, uma tarde realmente muito, muito agradável, né? E vamos agora para a próxima, vamos ver quando será a próxima, que também, com certeza, com carinho que eles fizeram essa, vão fazer a próxima também. Muito obrigado para quem colaborou. Hoje eu vou fazer a leitura do Evangelho, da mensagem à prece inicial. A nossa querida Solange está ali, querida amiga, trabalhadora aqui da nossa equipe da sexta-feira, trabalhadora da casa, vai fazer a palestra para nós, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. E depois a minha... cadê que tá aqui? A Edina, vai fazer as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final para nós. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vida Feliz, psicografado pelo médium Divaldo Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Sempre que possível, luariza-te com a oração. Faze espaços mentais e busca as fontes da vida, onde aurirás energias puras e paz. Todos os santos e místicos que alteraram o rumo moral da humanidade para melhor, no Oriente como no Ocidente, são unânimes em aconselhar a prece
como o recurso mais eficaz para preservar-se ou conquistar-se a harmonia íntima. Jesus mantinha a convivência amiga com os discípulos e o povo. No entanto, reservava momentos para conversar com Deus através da oração, exaltando a excelência desses colóquios sublimes. Sai, portanto, do turbilhão em que te encontras mergulhado e segue no rumo do oásis da prece para te refazeres e te banhares de paz. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis. Eficácia da prece. Isso mesmo. Por isso vos digo, todas as coisas que vos pedirdes orando, credes que às vez de ter, e que assim vos sucederão. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entretanto, que por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo através das leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los, e não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. Deus, Pai de infinito amor e de bondade, querido Mestre Jesus, equipes espirituais que coordenam esse trabalho de palestras, vibrações e passes da sexta-feira. Rogamos que ilumine nossa querida Solange, para que ela possa nos passar tudo o que preparou e que nós tenhamos ouvidos de ouvir para entender estes ensinamentos e, ao sairmos daqui, colocá-los na prática do nosso dia a dia. Querido Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui neste Evangelho e rogamos a vossa proteção, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a vocês que estão nos assistindo pelas mídias digitais. É uma grande alegria estar aqui com vocês nessa noite, podendo conversar um pouquinho sobre essa doutrina tão maravilhosa que é a doutrina espírita. Desde já eu agradeço a coordenação desse trabalho, pelo convite e pela confiança. Muito obrigada. E eu rogo a Jesus, Mestre amado, que conduza os nossos pensamentos e as nossas palavras para que possamos obter uma compreensão e um sentimento de confiança em Deus, nosso Pai. Quando Jesus esteve entre nós, Ele nos apresentou, pela vivência e ensinamento, um método de nos pormos em contato com Deus, nosso Pai. De uma forma simples, sem hora, local ou cerimônia, grátis. Porque é uma dádiva divina, é um direito nosso, sem intermediários. Não é privilégio de nenhum grupo, que é a oração. Instrumento de comunicação com as fontes divinas, faz parte da providência
e previdência divina, com o objetivo de recebermos a orientação do que e como fazer para solucionarmos os nossos desafios. Então, o espírito é um ser imortal e ele se aprimora e evolui através de múltiplas vivências, que é chamada reencarnação. Através dessa reencarnação, ela é bem planejada. O espírito ele vem com algumas tarefas, com o intuito de aprendizado ou reparar alguns itens que não foram bem elaborados através das reencarnações passadas. E ele vem com um apoio para que essa reencarnação seja exitosa, ou o mínimo possível. E que é concedida através da previdência divina. Deus não joga os seus filhos à toa, né? Ele dá todos os meios necessários, como eu disse, para que possa fazer, e vão fazendo os ajustes. E como acessar essa previdência divina? Através do que Jesus ensinou, através da prece. Nos pomos em comunicação com Deus. O Espírito ora, conversa com Deus, pede e Deus responde. Mas ele responde de que forma? Porque Deus não faz milagres, ele tem as suas leis, ele já deu para nós um corpo, já deu a reencarnação, uma vida, obtém os meios de sobrevivência. Ele responde através de espíritos que já são programados. O pedido chega, os espíritos analisam, conversam, pede a aquiescência de Deus e Deus diz: pode fazer. Então eles vão preparar toda aquela situação para que o seu pedido seja atendido. Muito por outra pessoa que vai surgir de uma forma na sua vida, com uma situação, e o seu pedido será atendido. Mas a prece, enquanto esse pedido não é atendido, ela também movimenta fluidos. Então, de início, o espírito já é acalmado. A gente já recebe todo um amparo, que é abrindo as portas da percepção dessas regiões superiores, trazendo a luz e a esperança. O Espiritismo nos esclarece que essa comunicação é possível devido a todos estarmos mergulhados no fluido universal que carrega os nossos pensamentos e sentimentos, por isso que chega até Deus. Através da prece podemos efetuar 3 movimentos: louvar, agradecer e pedir. Então, reflexionando numa frase de Joana de Ângeles, que é: sem a oração fica difícil ou quase impossível o êxito na reencarnação. Fomos buscar, então, junto às instruções da espiritualidade superior, alguns esclarecimentos sobre o tema. Então, nós já sabemos que as orações são atendidas, né? Nós já sabemos que nós temos a reencarnação para burilarmos. Inclusive, a reencarnação, tem uns que passam murmurando, reclamando o tempo todo. Outros passam mais calmamente, são dóceis, aprendem. Agora, existe um grupo específico que é aquele que está em expiação. Isso realmente é muito difícil. Então, são doenças congênitas desde o nascimento, são dificuldades que se apresentam durante a vida. Às vezes, alguém já conhecemos alguém que caminha, toma um revés, volta lá para baixo de novo.
Caminha, 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 resolveu aquele problema. Por exemplo, se era um trabalho, se qualificou, a empresa fale. Lá vai ele para aquela situação. Aí ele aprende, ele fala, não, eu tenho que poupar, porque minha vida é difícil, né? Podem acontecer algumas coisas. Aí ele entra numa outra empresa, trabalha, a empresa não fale, mas o banco em que ele guardava o dinheiro dele faliu. Lá vai ele para quê? Entendeu? Então, é uma situação difícil, é até engraçado, mas é uma situação muito difícil. Então, mesmo entre esses que têm essa problemática, a gente vê que eles têm, sim, fé, que eles aceitam o desafio, porque essa vivência desse desafio vai fazer dois movimentos: acertar os equívocos do passado e prepará-los para avançar, a todos nós. Mas existe um grupinho de pessoas, em todos eles, que são os rebeldes, que são os que não aceitam nada, os orgulhosos. Então, esses questionam a eficácia da prece. E nos dias atuais, em que conflitos, guerras, assassinatos, então, o mundo está conturbado pela falta de moralidade, e alguns, como eu falei, se revoltam, tantos, e outros se aproveitam dessa situação. Aí a gente vai lembrar dos falsos cristos e dos falsos profetas, que se aproveitam desse momento para conduzir outras pessoas. E essas pessoas revoltadas saem dessa previdência e providência divina e vai seguir essas pessoas. E aí o que acontece? Elas falam assim: orar não adianta nada, né? Alguém já ouviu aquela frase, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Eu não vou orar coisa nenhuma. Vou agir e pronto. E aí como é que eles agem? Né? Ou por influência dessas pessoas, ou por desespero, porque aí a pessoa já fica desesperada, na precipitação. E aí o que acontece com aquela prova? Eles buscam uma solução aparente. Aparentemente, melhorou. Mas futuramente eles vão descobrir que eles só complicaram mais ainda o problema. Porque vão chegar, vamos lá para os exemplos, né? Para que fique mais fácil o que a gente está querendo dizer. Vamos lá. Eu tenho uma situação em que eu estou com guarda-roupa um pouquinho debilitado. Nada errado eu ver de um influenciador as cores que estão usando, que tipo de roupa que está usando. Eu vou lá, eu compro, soluciono o meu problema de vestimento. Agora, o que a gente vê é que tem pessoas que se deixam influenciar por pessoas que vão ditar o que elas vão vestir, quando elas vão vestir, que cor elas vão vestir, de que forma elas vão vestir. Então, elas passam, por exemplo, a existência toda trocando guarda-roupa. Joga aquela, porque agora vai entrar o outono e inverno, aquilo não serve mais. Aí, quando ela chega lá na velhice, ela vai descobrir que todo aquele guarda-roupa não vai pagar o remédio, não pagou a previdência, entendeu? Então, a vida fica, e nem cumpriu com os seus deveres. Recentemente, a gente tem visto pela mídia líderes mundiais que se colocam na posição de solucionadores de qualquer conflito. Então, a gente teve 2 exemplos de países que estavam enfrentando dificuldades. Aparentemente, eles queriam solucionar, se juntaram com outros, vamos lá, tira um de lá, mata outro aqui, dá um pronunciamento e fala:
Olha, eu já resolvi o problema de vocês. Acabou o problema. Agora vejam se vocês tomam o poder e solucionem os problemas de vocês. Vai acontecer isso? A gente está vendo que não. Porque não é dessa forma que acontece. Então, alguns países vão até mergulhar, segundo especialistas, podem até mergulhar numa guerra civil. Ou entrar um líder pior do que estava. Então, a gente vê que não é por aí, né? E aí, a espiritualidade nos esclarece que, até isso está na Revista Espírita do ano de 1866, e eles usam uns termos assim, fortes, né, que a gente não tinha pensado. Eles falam que negar a prece é um grave erro. Aí eles dão 3 situações com relação a Deus, que é a lei de adoração, que nos criou, que nos deu tudo que nós temos, que nos proporciona o aprendizado, que nos proporciona um dos bens maiores depois da nossa vida, que é a tutela de Jesus, que nos conduz a Deus, que nós deveríamos ter humildade e submissão para se colocar sob sua proteção. A gente nega isso a Deus, o louvor, que é uma posição de orgulho, uma posição de arrogância, né, que a gente vê muito. A gente nega a oração a espíritos. Ora para a gente, mas não ora para os espíritos. Quantas vezes se diz, eu não vou orar, porque já morreu. Morreu, acabou. Era um delinquente, não valia nada, eu não vou orar. Era um suicida, cometeu o maior erro. E aos vivos, eles não oram porque eles falam, é karma. É a vontade de Deus. Mas as pessoas são espíritos, são humanos, eles sentem os efeitos benéficos da prece. Eles pedem a prece, né? E a prece, como eu disse, eles movimentam esses fluidos. Então, a espiritualidade diz, recusar-lhes a prece é o mesmo que recusar um copo de água a um necessitado. E eles recusam, por exemplo, na ação material. Eu não vou orar porque Deus não vai me atender, não vai me ajudar a arrumar uma colocação melhor. Estou doente, é terminal, não adianta, já tomei tal e tal remédio. E eles se esquecem. Então a espiritualidade fala, privar-se de um auxílio poderoso como a prece, e às vezes se privar de uma existência tranquila. Tranquila porque mesmo com as dores, com todas as dificuldades, a gente vê pessoas que correm atrás de um tratamento, as dores são minoradas, tem os remédios, e às vezes a gente vê pessoas. Esses dias eu estive na emergência do hospital 3 vezes. 2 por dores muito intensas, e a terceira por dor muito intensa provocada pela minha imprevidência. Então eu vi muita gente com dores, com problemas difíceis mesmos, ali, cumprindo a sua reencarnação, orando, pedindo a Deus a cura, confiando em Deus, confiando nos médicos, saindo da sua dor para ser solidário com quem está ao lado, né? Então a gente sabe que tem pessoas que não têm quase nada, oram a Deus, não se revoltam, dividem o que têm. Então,
a gente sabe, e hoje em dia, ninguém pode pretextar ignorância de nada. As informações estão em todos os lugares. Mesmo aqueles que se dizem ateus e não se dizem que não acreditam em Deus, conforme diz no Livro dos Espíritos, já tiveram múltiplas existências, todo mundo sabe que existe um poder maior, né? Então, nesses dias, meus irmãos, a prece, ela é fundamental. A prece é uma necessidade universal, como eu disse. É um patrimônio da humanidade. Até a ciência hoje em dia estuda a prece. Por que você vai abrir mão, né, da prece? Quando se ora, estando fraco, sente-se mais forte. Triste, sente-se consolado. Sem rumo, vem a orientação. Se permitir, vem a orientação. Às vezes demora um pouco, porque é como nós explicamos. Seu pedido tem que ser analisado, verificar como é que vai ser feito para poder ser atendido, para que não prejudique tanto o seu caminhar e o seu aprendizado. Se não vier a solução, é porque aquele caminho era o melhor para você. Ou seu pedido era uma coisa que, né? Não adianta eu falar, meu Deus do céu, aquele líder mundial é uma coisa, né? Bota ele no avião e que esse avião caia. Às vezes não é o melhor para acontecer. E se cair, o negócio vai ficar pior do que estava, né? Não vamos assim. Tem gente que fala, ai meu Deus, né? Se morresse, se saísse de casa, né? Uma coisa assim, né? Se casasse, ai, se eu me casasse. Às vezes casar é pior. Então é melhor, se está solteiro, aproveita, porque alguma coisa tem. Nós estivemos aqui em dezembro, através de um estudo de um livro, e nós vimos que tinha uma moça que ela até pensou em se suicidar, porque ela queria, tudo que ela queria era se casar. Mas nós já vimos que em edições anteriores da novelinha da vida dela, ela já foi uma péssima esposa. Então, se casa, a espiritualidade nem detalha o que ela fez lá atrás, mas a gente, né? Porque nem para ter filho. Então, ela tem que aprender o amor universal, sentir essa dor de não ter um lar, para que na próxima ela venha já com vitoriosa, né? Já possa ter o lar dela e não cometa mais. Então, privar-se da prece é ficar sem o sentimento moral, o sustento moral na adversidade, voluntariamente. E voluntariamente rejeitar Deus é viver uma vida totalmente material, retardando o progresso, perdido em rumo, perdido em caminhos que não são seus, né? Tendo uma vivência totalmente inútil e sem propósito daquilo que era, ou tem uns que conseguem até fazer, aos 48 do segundo tempo, algum progressinho ali e se melhorar, mas não era o que queria. Então, para essas pessoas, e para nós mesmos, porque às vezes a vida é tão difícil que a gente fala, né? Não vou orar. Então, nem ação sem oração e nem oração sem ação. Falei a mesma coisa? Não, né? Falei a mesma coisa. Nem oração sem ação e nem ação sem oração. Para que nós não tomemos atitudes precipitadas,
nem atitudes desesperadoras que vai prejudicar não tão somente a nós, quanto aqueles que estão ao nosso lado, ou aqueles que estão numa posição maior, várias pessoas. Meus amigos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Gostaria de ter falado de uma forma mais amorosa, mas aí teria que ser Jesus, né? Confesso que sou bem imperfeita, mas agradeço a oportunidade e se vocês reflexionarem um pouquinho, porque prece pede recolhimento, reflexão, e aí nós podemos fazer o nosso pedido. Que as preces de vocês sejam atendidas, que Deus nos ampare. Agradeço mais uma vez essa casa abençoada que é o Paz e Amor em Jesus. Agradeço o apoio da espiritualidade, que me pôs de pé para que eu pudesse estar aqui hoje conversando com vocês. E agora eu vou pedir para que vocês ofereçam o que vocês têm de melhor, porque, conforme Joana de Ângeles diz, orar é arar. Arar é preparar o terreno, arar é trabalhar. Então vamos trabalhar, seguindo o coração amoroso da nossa querida Edina, que vai conduzir a prece, a vibração, as benesses que Deus tem para nos ofertar hoje. Muito obrigada. Vamos agradecer a Solange por ela ter nos lembrado que a prece é o alimento da alma. Então, sinta-se abraçada, Solange querida, por todos nós e pela espiritualidade amorosa dessa casa de paz e amor em Jesus. Gratidão profunda. E agora nós, conforme ela disse, vamos oferecer o melhor que nós temos em nossos corações, em nossos pensamentos. Vamos relaxar, respirar profundamente, nos unirmos a Jesus, nosso mestre, a Dr. Bezerra de Menezes, que é o mentor desta casa, juntamente com Eurípides Barçanufo, Maria de Nazaré e tantos outros benfeitores aqui, que já se posicionam para recolher esses fluidos benéficos, da qual nós vamos ser doadores, para levar para todo o nosso planeta Terra. Vamos mentalizar o nosso planeta azul. E mentalizar esses fluidos benéficos, terapêuticos, caindo em cada canto e recanto desta nossa casa maravilhosa, que é este planeta Terra, que nos deu a oportunidade de estar aqui, no cumprimento da nossa elevação espiritual. Vamos vibrar intensamente pela paz, vamos mentalizar a paz, a luz em cada coração, a luz em cada ente que Deus criou e que temporariamente se equivocam. Que Jesus, neste momento, junto a essa espiritualidade, possa acionar essas consciências, no intuito de relembrar a lei, que somos filhos de Deus, irmãos uns dos outros. Vibremos intensamente por todos os nossos irmãos, que passam por suas provas e expiações. E podemos fazer isso diuturnamente. Podemos orar sempre e pedir, para que esses irmãos se abram para receber de Deus, de Jesus, a força, a coragem que necessitam para se reerguerem, continuar a caminhada, firmes, fortes e valorosos, acreditando sempre
em Deus e em Jesus. Vibramos por todos os lares da família universal, rogando a Jesus para que ali adentre, envolva as famílias, para que elas tenham a consciência da necessidade do bom viver e conviver, agradecendo esta oportunidade da caminhada juntos. Mentalize agora o seu lar, os seus familiares. Envolva-os em luz. Agradece por estar junto a essa equipe familiar. E assim podermos progredir todos juntos. Vibremos por todos os doentes, como a Solange nos recordou, esses prontos socorros muitas vezes cheios de pessoas, no aguardo de pelo menos um olhar, de uma palavra amiga. Que Jesus possa ali estar, levando conforto a esses corações aflitos. Assim vamos vibrar por todos os nomes que colocamos na urna de encarnados e desencarnados, para que essa equipe que se prepara para ir de encontro a esses irmãos, os encontre receptivo a esse tratamento. Vamos vibrar pela nossa casa de paz e amor em Jesus, pela Caspage, pela Crepade. Vamos rogar a Jesus a bênção para as suas estruturas físicas, mas principalmente as espirituais, para que os benfeitores amigos ali estejam, no socorro e amparo a todos que ali aportam, e principalmente nos auxilie a todos nós trabalhadores a entendermos a grande tarefa que abraçamos nestas casas, para que nós possamos crescer em espírito e verdade, que vibremos uns pelos outros, para que a nossa tarefa fique firme e forte, e que nós nos tornemos realmente servidores do Cristo. Assim, irmãos queridos, doamos o melhor de nós. Vamos agora receber, através do passe, desse tratamento amoroso. Os médios se prepararam também para este momento. Irão se posicionar à vossa frente, com todo amor. Erguer as vossas mãos amorosamente, mãos estas, que serão direcionadas por essa equipe amorosa que Dr. Bezerra de Menezes traz. E nós vamos recebendo esta luz intensa lá no alto da nossa cabeça. Esta luz brilhante que adentra em nosso ser e percorre todos os nossos centros de forças, os nossos plexos, envolvendo-nos fisicamente e espiritualmente, nos trazendo a harmonização interior, nos aliviando das aflições, nos trazendo alívio para as nossas dores. Jesus, eis aqui os meus irmãos e irmãs, Mestre amoroso, que te pede o socorro e o amparo para os seus desafios. Sei que aqui está, Senhor, e que do lado de cada um sopra o teu hálito sagrado, estende as suas mãos dadivosas e acalma essas mentes. Vamos nos lembrar de orar sempre como a proposta da noite, nos reorientando pelas dádivas supremas de Deus Pai, dos amigos espirituais que aqui se encontram, nos trazendo todo esse amparo, toda essa luz, todo esse socorro. Como é bom sentir toda essa influência espiritual nos amparando, nos envolvendo, nos acalmando. Bom sentir Jesus ao nosso lado e toda a espiritualidade amorosa desta casa, nos trazendo a paz e o reequilíbrio.
Assim, irmãos, vamos agradecer por essas bênçãos recebidas e que ainda estamos recebendo. Agora, nós vamos visualizar uma imensa luz que vai adentrando este salão. Dr. Bezerra de Menezes, com a sua falange socorrista, estendendo as suas mãos de muito amor sobre as nossas águas, trazendo esses fluidos salutares da espiritualidade superior. Essas vibrações de Bezerra de Menezes vai trazendo para as nossas águas o lenitivo espiritual, os fluidos benéficos, para que nós possamos beber esse lenitivo espiritual na confiança desse bondoso amigo que sempre está do nosso lado com a sua homeopatia, com esses fluidos benéficos de amor e de luz. Gratidão, Dr. Bezerra. Gratidão, amigos espirituais, por este remédio salutar nas nossas águas, sempre sob o olhar carinhoso e amoroso do Mestre Jesus. Assim nós vamos agradecendo com todo o nosso coração a bondade de Deus que nos conduziu até esta casa na noite de hoje, que nos relembrou o poder da prece, o poder desse contato contigo, Senhor. Agradecendo o passe que recebemos, o conforto espiritual e toda essa bênção que ainda estamos recebendo, iremos até o nosso lar, nessa proteção, neste amparo de toda essa equipe espiritual. Gratidão profunda por mais essa noite de Evangelho, vibrações e paz. Que todos nós sejamos reconduzidos aos nossos lares com a mesma proteção com que aqui chegamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Um ótimo final de semana. Que Jesus nos abençoe.